a Gabriela e, junto com os demais colegas do meu grupo, iremos falar sobre a lesão e a fraude contra credores, nos defeitos do negócio jurídico. Primeiramente, eu irei trabalhar sobre a lesão, que é um prejuízo resultante da desproporção manifesta existente entre as prestações de um contrato, no momento de sua celebração. Ela é determinada pela necessidade ou inexperiência de uma das partes. A lesão é uma modalidade de defeito do negócio jurídico, caracterizada pelo vício do consentimento. No entanto, a lesão não se confunde com os demais vícios do consentimento, pois é inserida na teoria dos vícios, mas não é propriamente uma hipótese de desconformidade entre a vontade real e a vontade declarada. Diante da desproporção, podemos concluir que na lesão não há a observância do princípio da igualdade. Esse instituto da lesão está previsto no artigo 157 do Código Civil de 2002 e também vale ressaltar que ele foi incluído no Código Civil de 2002. A lesão pode ser alegada por qualquer uma das partes contratantes. Há uma decisão da terceira turma do Superior Tribunal da Justiça que vale ser mencionada. Ela afirma que para a caracterização do vício da lesão, exige-se a presença simultânea do elemento objetivo e subjetivo, que serão tratados mais adiante. Além disso, tratando-se de negócio jurídico bilateral celebrado de forma voluntária entre particulares, é imprescindível a comprovação do elemento subjetivo, não podendo haver presunção nesse sentido. Agora, falando das características da lesão, vale mencionar que há uma desproporção de valores e essa desproporção é conhecida pelas partes. Essa desproporção é evidente e exagerada na relação de prestações. Vale mencionar também que há uma necessidade patrimonial envolvida e um aproveitamento de uma situação especial, como a de necessidade ou inexperiência de uma das partes. Não há necessidade de que a contraparte induza a vítima à prática do ato. A vítima decide por si só, pressionada pelas condições especiais, sendo a inexperiência ou a necessidade. No caso da lesão, a vítima corre risco de danos patrimoniais. E por último, a lesão acarreta uma ruptura no equilíbrio contratual na fase de formação do negócio, desde o seu nascimento. No Instituto da Lesão, ainda é possível mencionar uma distinção doutrinária, em que há a lesão usuária ou real, que se trata de quando a lei exige, além da necessidade ou inexperiência de uma das partes, o dolo do aproveitamento da outra. E também há a lesão ou lesão especial, que é quando a lei exige apenas a desproporção, que já caracteriza por si só a lesão. Ou seja, a lei não exige o dolo ou a má-fé do aproveitamento da outra parte. Essa segunda é adotada pelo nosso Código Civil. Agora, falando sobre os elementos da lesão, como já mencionado anteriormente, é necessário que os dois elementos que eu vou falar aqui sejam simultâneos para caracterizar a lesão. Primeiramente, há o objetivo, que se trata da desproporção manifesta entre as prestações recíprocas, geradoras de lucro excessivo, e também há o elemento subjetivo, que se trata da inexperiência ou da necessidade do lesado, ou seja, é uma condição especial. Por fim, é possível mencionar os efeitos da lesão, que estão dispostos no artigo 171, inciso 2, artigo 157 e artigo 178, inciso 2 do Código Civil. Bom, agora falando um pouco sobre fraude contra credores, ela atualmente é considerada um vício social e não mais classificada como um vício do consentimento, e o seu conceito é basicamente o ato suscetível de diminuir ou onerar o seu patrimônio, reduzindo ou eliminando a garantia que representa o pagamento dessa dívida, praticado pelo devedor insolvente ou por ele reduzindo a insolvência. Já sobre os elementos da fraude, é possível notar dois elementos constituindo o seu conceito, sendo os elementos objetivo e subjetivo. O elemento objetivo é a própria insolvência, ou seja, é o próprio ato do qual se prejudica o credor. Já o elemento subjetivo não é tão claro, conhecido como consilium fraudis. Ele é dotado de certa subjetividade e é enxergado como a má-fé do devedor. Dando continuidade à parte de fraude contra credores, que acontece quando o devedor, sabendo que está devendo,
ou prestes a ficar sem bens suficientes, ele tenta esconder ou transferir o seu patrimônio para não pagar o que deve, e isso prejudica quem tem direito a receber. As principais hipóteses de fraude são transmissão gratuita de bens, que é quando o devedor doa os seus bens ou perdoa dívidas, mesmo já estando insolvente. Como ele não recebe nada em troca, o patrimônio diminui e os credores ficam sem garantia. Nesses casos, a fraude é presumida pela lei. Transmissão onerosa. Aqui o devedor, ele vende algum bem, mas mesmo assim pode ser fraude se o comprador sabia que ele estava devendo. Aí é preciso provar que houve má-fé do comprador e o que chamamos isso de concílios fraudes. Pagamento antecipado de dívidas. Se o devedor paga uma dívida que ainda nem venceu, isso também pode ser fraude. Ele está favorecendo um credor em detrimento de outros. Por isso, esse pagamento pode ser anulado. Concessão fraudulenta de garantias. É quando o devedor dá garantia como hipoteca ou penhor a um credor, prejudicando os outros. A lei também presume que é fraude se ele já estava insolvente a fazer isso. Essas são as principais formas de fraude contra credores previstas no Código Civil. A ideia é sempre proteger os credores contra tentativas do devedor de fugir das suas responsabilidades. Oi pessoal, hoje eu vou falar com vocês sobre a ação pauliana, um instrumento importante do Código Civil que serve para proteger os credores quando os devedores tentam dar um jeitinho de esconder ou se livrar dos bens. A ação pauliana tem esse nome por causa de um pretor romano chamado Paulo. É usada quando o devedor quer fazer negócio com o credor para enganá-lo, ou seja, ele vai doar algo ou vender por um valor muito baixo só para não ter que pagar a dívida. O objetivo dessa ação é garantir que o credor não fique no prejuízo, ou seja, ela vai tirar todos os bens do nome do devedor, assim deixando ele sem patrimônio para quitar sua dívida. No Civil de 2002, a ação pauliana continua sendo considerada uma ação de anulação, ou seja, isso significa que, se o juiz entender que houve fraude, o negócio pode ser desfeito e os bens retornam para o nome do devedor. Porém, tem muitos doutrinadores que pensam diferente. Eles acreditam que esse negócio não deveria ser declarado anulado e sim ineficaz para o prejudicado. Por exemplo, o negócio continua valendo, mas ele não serve para enganar o credor. A ideia foi proposta para o novo Código Civil, porém ela não foi aderida, porque a antiga já funcionava muito bem. É importante ressaltar que a ação pauliana não é a mesma coisa que a ação revocatória falencial ou a desconsideração da personalidade jurídica. Elas não são a mesma coisa e a ação pauliana só serve para fraude contra os credores. Vocês podem estar se perguntando, mas quem pode entrar com essa ação? As pessoas que podem entrar com essa ação são os credores quirografários, ou seja, são os que não têm garantia nenhuma de crédito, ou casos onde o credor tinha uma garantia, mas ela se tornou insuficiente. Além disso, só pode entrar com a ação quem já era credor antes da fraude. Se você se tornou credor depois da fraude, você não tem vez para entrar com a ação. Mais de um credor prejudicado, eles podem se juntar e entrar juntos contra a fraude, numa ação que se chama litisconsórcio. Então, basicamente é isso. A ação pauliana, ela é uma forma de garantir que o devedor não se aproveite da própria esperteza para passar o credor para trás e é uma ferramenta importante para proteger quem tem algo a receber. Então, finalizando esse assunto, fraude contra credores, nós vamos falar agora sobre a fraude não ultimada, de acordo com o artigo 160 do Código Civil. A fraude contra credores ocorre quando um devedor insolvente prejudica os seus credores. Mas, e se o negócio foi acordado, mas o pagamento ainda não foi feito? O artigo 160 do Código Civil traz a solução. Se o adquirente de um bem do devedor ainda não pagou e o valor é o de mercado, ele pode depositar o preço em juízo. Isso evita a ação que anularia o negócio, pois demonstra boa-fé. Mesmo que o preço seja inferior, o adquirente pode complementar o valor em juízo para manter o bem. Esse depósito é válido a qualquer momento, antes ou depois de uma ação judicial, e pode até anular o objetivo de uma sentença de anulação já proferida. Negócios ordinários de boa-fé. De acordo com o artigo 164 do Código Civil. Embora o devedor
insolvente não possa dispor de seus bens para piorar sua situação, o artigo 164 do Código Civil protege os negócios ordinários e indispensáveis. Isso inclui as vendas de rotina para manter um estabelecimento comercial, ou, conforme uma inovação do Código Civil de 2002, para a subsistência do devedor e sua família. Nesses casos, presume-se a boa-fé do devedor e os atos são válidos. A ideia é evitar que a paralisação total das atividades prejudique ainda mais os credores. Contudo, essa presunção de boa-fé é relativa e pode ser derrubada se houver prova de má-fé ou fraude. Agora nós vamos ver as diferenças que existem entre fraude contra credores e fraude à execução. Nós podemos dizer que ambas envolvem a venda de bens que prejudicam credores, mas a fraude contra credores e fraude à execução são diferentes nos seguintes aspectos. Quanto à natureza jurídica, qual a diferença entre elas? A fraude contra credores é um defeito do negócio jurídico, portanto, referente ao direito civil, enquanto a fraude à execução é um incidente processual, abarcado pelo direito processual civil. Quanto ao momento, qual a diferença entre as duas fraudes? A fraude contra credores ocorre antes de qualquer ação judicial contra o devedor. Já a fraude à execução pressupõe uma ação judicial em andamento, geralmente após a citação do devedor. A diferença entre as duas quanto aos efeitos. A fraude contra credores leva à anulação do negócio, com o bem retornando ao patrimônio do devedor. Já na fraude à execução, resulta na ineficácia da venda apenas para o credor que está executando, ou seja, o bem continua válido para outros fins. E qual a diferença entre as duas fraudes quanto ao reconhecimento? A fraude contra credores exige uma ação judicial específica, conhecida como ação pauliana ou revocatória. Já a fraude à execução pode ser reconhecida diretamente no processo judicial sem uma nova ação. A diferença entre as duas quanto ao aproveitamento. A anulação por fraude contra credores beneficia todos os credores. A ineficácia por fraude à execução beneficia apenas o credor exequente. A diferença entre as duas quanto à má-fé. Na fraude contra credores, a má-fé do comprador geralmente precisa ser provada. Já na fraude à execução, a súmula 375 do STJ mudou o entendimento, de forma que a fraude depende do registro da penhora do bem ou da prova da má-fé do comprador. A boa-fé do adquirente é protegida, a menos que se comprove que ele sabia da ação. Ainda sobre a fraude contra credores, a jurisprudência tem evoluído para proteger o adquirente de boa-fé na fraude à execução, especialmente a súmula 375 do STJ, conforme já citamos, e ainda a Lei 13.097 de 2015. Esta lei concentra as informações dos imóveis nas matrículas, garantindo que, se a matrícula estiver limpa, o comprador de boa-fé não será prejudicado por dívidas ou ações registradas.